Glória a Deus, o Senhor habita no meio do louvor. Meus queridos, esse mês de julho foi um mês especial para nós da Batista Cristã, e principalmente para mim, né, que tento cuidar do Ministério de Famílias. Abrindo já um parênteses, próximo domingo nós iniciaremos as inscrições dos cursos. Amém? Amém? Tem alguém aí que está precisando fazer um curso? Nós já sabemos que temos muitas coisas aí, temos novidades aí para ministração. Então, se você tem interesse em fazer os cursos da Universidade da Família, semana que vem nós estaremos aqui já com as inscrições, que temos que começar em agosto alguns cursos, porque alguns cursos são mais longos. E por que eu digo também que foi especial? Porque quem esteve conosco aqui na escola dominical viu que os temas todos foram relacionados à família. O papel da mulher, o papel do homem. Ainda teremos na próxima semana com a Melinha também o papel de mãe. Algumas palavras direcionadas também pelo pastor, como quem está protegendo a sua casa, a porta da frente. E hoje eu vou falar sobre uma só carne. Vou falar sobre uma só carne. E o mais interessante é que eu estava consultando ali no YouTube, né? E há mais ou menos quase um ano atrás, eu falei sobre a família. Não sei se vocês lembram disso, foi no dia 15 de maio do ano passado. Sobre a família. E falei basicamente sobre a necessidade de nós, como pais, estarmos mais atentos aos nossos filhos, ao nosso dia a dia, aquilo que eles merecem de atenção, para que não venham valores extrusos e externos fazerem parte do nosso cotidiano. E quando eu estava preparando essa mensagem, que eu já coloco para vocês desde já, essa mensagem é baseada em uma aula do curso Educação de Filhos à Maneira de Deus. Aí você fala, mas não é Educação de Filhos à Maneira de Deus, por que vai falar de uma só carne? Vocês vão entender. E quem leu pelo menos um pouquinho aqui, do nosso editorial aqui no Batista Cristã News. Ó, que chique, né? Vocês devem ter entendido um pouquinho do que eu vou falar. E eu espero muito, que essa palavra não só entre os nossos corações, mas que ela faça morada e a gente possa praticá-la. Amém? 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 Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, Senhor amado, por nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito neste dia. Te louvo pelo teu cuidado, Senhor amado, para com as famílias dessa igreja. Pai, tu tens sido bom, tu tens um cuidado, Senhor, muito especial com cada um de nós. E nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que em todas as coisas o Senhor quer nos abençoar. E nesta manhã, Pai, não seja diferente. Que nesta manhã nós possamos sentir a Tua presença, que os nossos corações sejam cheios do Senhor. Que a Tua presença se manifeste aqui no nosso meio, Pai. E que nós possamos engrandecer o Teu nome. Usa, Senhor, a minha boca, que eu possa ser um canal Teu aqui na terra, para a honra, glória e exaltação do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns puderam estar perguntando, não, o pastor está muito doente. Não, ele está
internado, mas a bênção já está com ele. Hoje de manhã eu já falei com ele. Nessa semana eu passei mais de 1 hora lá no hospital com ele. A gente conversou bastante, né? Ele está confiante que Deus vai fazer grandes coisas e já está fazendo, né? Já está fazendo porque Ele é bom. E ele já tinha me convidado, antes de estar doentado, para vir falar nesta manhã. E ele me deixou bem livre para falar, e eu falei, pastor, eu gosto de falar para a família. Amém? Quem é família? Quem é família? Alguém nasceu de chocadeira? Não, né? Então, todos nós somos família. Precisamos ouvir uma palavra sobre família. Então, que a paz do Senhor esteja no seu coração, tanto você que está aqui, quanto aqueles que nos assistem pelas redes sociais. E eu quero falar sobre esse grande projeto de Deus que eu chamei de Uma Só Carne, porque a palavra diz assim. Humberto, abre para a gente lá em Gênesis 2, 24, que é o texto, né, que nós baseamos essa mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Amém? Hoje a sociedade não quer saber de tornar dois uma só carne. Isso é, muitos não querem nem saber de casamento. Só que lá no fundo, lá no fundinho, no coração, todo mundo quer ter a sua outra metade. Amém? Como eu disse, nesse mês de julho, nós fomos agraciados por todos esses tipos de palavras relacionadas à família e também nos cultos de celebração. E esse maravilhoso projeto de Deus se chama Uma Só Carne. Uma só carne. A família, meus irmãos, é a unidade social primária de todas as sociedades. E, por isso, nós devemos protegê-la e resguardá-la. Vocês vão notar, quem estava aqui na escola dominical, que eu vou falar algumas coisas que a Amélia falou. Amém? Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. E apesar de nós sermos casados, moramos na mesma casa, né? Na hora que fomos convocados, cada um foi para o seu cantinho de oração buscar aquilo que ia falar. E o Senhor deu de acordo com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente conhece. Mas eu dou a primeira ênfase nisso, que nós precisamos proteger e resguardar. Por quê? O mundo jaz no maligno. E nós estamos sendo cada vez mais bombardeados com tudo aquilo que não presta para nossas casas. E não pense que é só para você, pai e mãe, não. Nossos filhos também estão sendo bombardeados. A internet está aí para ser bênção e muitas vezes para não ser bênção. Muitas vezes para não ser bênção. Eu, por exemplo, todos os dias pela manhã eu ouço pelo menos 2 palavras e ainda faço devocional no celular através da internet. Mas a gente vê muitas famílias destruídas também por causa da internet. E nesta manhã eu quero falar sobre os 2 principais males que ameaçam o sucesso da educação dos filhos e levam à derrota da família. 2 males. Inicialmente, nós vamos falar sobre isso. Gente, o primeiro mal, que é muito comum, ouçam bem isso, é muito comum, é minimizar a importância do relacionamento entre marido e mulher. Parece que é assim, estou namorando, feliz da vida, estou
morrendo de vontade de casar. Fala, Deus, prepara a bendita. Prepara o meu príncipe encantado. E casa. Parece que acabou. Pronto, casei. Cheguei onde eu queria. E esse é o primeiro mal. Nós começamos a deixar a importância desse relacionamento entre marido e mulher. Esse relacionamento, meu irmão, minha irmã, você que é casado, é o principal relacionamento. Os filhos vieram, agora os cônjuges são mais pais do que cônjuges. Vocês entenderam? Os filhos vieram e agora somos mais pais do que cônjuges. Tudo é voltado para a atenção desse novo relacionamento. E esse relacionamento que é o primeiro é colocado de lado. E eu estou falando isso, meus irmãos, não porque haja má intenção no coração dos pais. Não. Os filhos vieram e a gente realmente muda a situação, né? As mulheres começam, ai meu Deus, eu sou a mãe, a protetora, aquela que amamenta, eu sou aquela que dou o alimento, sou aquela que dou o banho, e pá. E não fazem isso por maldade, eles fazem isso porque a circunstância aconteceu. Só que muitas vezes isso é colocado a pontos extremos. E o que eu quero falar nesta manhã é que nós temos que estar atentos a isso. Esses extremos. Nós temos um casal de amigos que, quando nasceu o filho, o menino chorava muito, mamava muito, e eles resolveram que a mãe ia dormir no quarto desse bebê. E eles passaram 2 anos nessa situação. 2 anos. Vivendo separados dentro da mesma casa. Foi uma circunstância diferente? Foi. Mas que não foi uma coisa que Deus queria que acontecesse. Que a gente esteja atento. Só que o tempo vai passando, muitas vezes, e nessa situação a gente acaba se acostumando. Ah, não, tá legal. Não, tá bom, tá tudo bem. Como é que está a sua casa? Ótima. Ainda responde, tá tudo bem, o neném chegou, alegrou a nossa família. Né? Eu não sou contra filhos não, viu, irmãos? Não é isso não que eu estou falando. Né? Eu tenho 2. O Pedrão está aqui, o Joãozinho está lá. Mas eu quero lembrar dessa importância do relacionamento. Esse projeto de uma só carne é um projeto de Deus. Amém? É um projeto para mim e para você. A palavra fala lá, tem uns que não vai acontecer isso. O Senhor sabe de todas as coisas, mas Ele tem esse projeto na sua família. Vocês 2 seriam uma só carne. E o segundo mal, meus irmãos, é cair na armadilha dessa educação dos filhos ser centralizada em tudo nos filhos. Tudo é para eles, os relacionamentos são centralizados nele, o casal muitas vezes se afasta, porque esses filhos que são bênção do Senhor acabam sendo o centro de nossas atenções. Circunstâncias. Amém? E eu quero, meus irmãos, te alertar, você que é pai e mãe, alertar com uma coisa. A maior influência que você exercerá sobre seus filhos
não virá do seu papel de pai e mãe, mas sim do seu papel de marido e esposa. Ixi, moça, complicou, né? É difícil isso? Meus queridos, quando seus filhos chegam à sua família, e chegam nessa estrutura social já estabelecida. A Amélia falou isso hoje de manhã. A sua família foi estabelecida quando você se uniu à sua esposa, com a bênção do Senhor. Amém? Sua família foi estabelecida quando você se casou. E chamou o Senhor para fazer parte dessa nova família. A bênção dele e os princípios dele foram estabelecidos na sua casa. Amém? Eu coloquei uma frase, que coloquei ali também, que é uma frase muito importante. Diz assim: a união conjugal não foi apenas um relacionamento preliminar para a construção de sua família. Não foi. Amém? Não foi apenas um relacionamento preliminar. Vamos ler em Gênesis 2, 7 e 8. A Amélia também leu hoje de manhã. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou os seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus formou o homem. Por que Deus formou o homem? Gênesis 2,18, que também foi lido hoje, né? Diz assim, nós temos que ler o 18, o 21, o 22, o 23 e o 24. E diz o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Amém? Quem viu isso? Deus. Agora, quantos de nós vivemos sós dentro de casa? A Amélia falou hoje sobre a questão da solidão. Eu estou falando sobre uma só carne, unidade, emoções, pensamentos. Amém? E disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Na versão que a Amélia leu hoje, auxiliadora idônea. Amém? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, Deus fez o homem, Deus fez a mulher do homem e trouxe. Então, Deus fez o casamento. Amém? Por quê? Porque o homem estava só. Porque o homem estava só. Em Gênesis 1, 26 diz assim: façamos o homem a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No versículo 27, ele diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Deus estabelece ali a primeira família, com a criação do homem e da mulher, e lhes abençoou. Amém? Deus não fez a sua união, meu irmão, para não ser abençoada. Tudo que Deus faz é bom. A sua união foi Deus que fez, e ela é boa. Receba, em nome de Jesus, isso. Amém? Amém. Glória a Deus. No versículo 31, diz: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E era a tarde e a manhã do sexto dia. O que Deus fez no sétimo dia? E aí? Os filhos não estavam no jardim. Os filhos vieram para expandir sua família, e por causa de uma ordem do Senhor. A ordem do Senhor era: enchei a terra, povoai-a. Amém? Havia apenas a ordem de Deus para o homem povoar a terra, e depois disso ele descansou. Meus irmãos, por que é importante falar sobre isso? Porque nós vemos muitas famílias que acham que não podem ser felizes porque não tiveram filhos. Quantos conhecem famílias que acham isso? Eu conheço um monte. E conheço um monte também que fala um monte de besteira em relação à família. E eu quero, como a Amélia também falou hoje de manhã, dizer e reforçar que somente o homem completa a mulher e somente a mulher completa o homem. Amém? Os filhos não completam a família, eles a expandem para quê? Para o nosso crescimento. Nós vamos crescer com nossos filhos. Nesse texto que a gente leu de Gênesis 2,18, diz que não é bom que o homem esteja só. Deus expressa o porquê do homem não deveria estar só. O homem necessitava de alguém para relacionar-se. Como a Amélia disse, não é só uma relação íntima sexual. Uma relação física. É uma relação como uma auxiliadora idônea. Não era bom que o homem estivesse só espiritualmente. Amém? Meu irmão, se tua mulher está lá buscando ao Senhor, busque também. Amém? Isso não vai ser cobrado dela, não. Isso vai ser cobrado de você, como sacerdote de casa. Amém? Não é bom que o homem esteja só socialmente. Não é bom que o homem esteja só emocionalmente e fisicamente. Ele precisava de uma pessoa que completasse a sua pessoa por inteiro, que pudesse compartilhar tudo isso que eu falei de forma íntima. As coisas são tão boas quando estão dentro do propósito de Deus, não é? Quando você olha assim, Deus está fazendo isso por nós. Deus está nos abençoando. Deus está fazendo a vontade dele ser estabelecida na minha vida, na sua vida. Amém?
E eu coloquei também aqui no jornalzinho, e eu quero que você tome isso para você, essa frase: meus irmãos, a coroação da criação de Deus foi a união entre o homem e a mulher. Foi a coroação. Ele criou o homem e a mulher, casou os dois e descansou. Amém? Eu estava ouvindo um pastor Josué essa semana. Ele falou assim, que se Deus... Ele falou primeiro que o homem tem uma visão mais geral, mais ampla, e a mulher mais detalhista, né? Por isso que Deus pegou e criou a mulher depois, né? Senão ele ia estar criando até hoje, porque ela ia estar falando, olha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Brincadeirinhas à parte. É só uma coisa para trazer um outro aspecto, mas está embasado no pastor José. Falou que a mulher é tão detalhista porque ela nunca está satisfeita com nada. Né? Falou, meu amor, por que a gente não muda o sofá? Aí, tá bom, meu amor. O marido vai lá, vamos mudar o sofá, e compra o sofá. Mas eu acho que a pintura dessa sala não está tão boa com esse sofá. Aí vai lá e pinta a sala. Mas eu acho que esse sofá ficou pequeno nessa sala. Eu acho melhor quebrar essa parede e emendar duas paredes, né? Que aí vai ficar legal. Aí quebra a parede, fica tudo legal. Mas eu acho que essa casa não está tão boa para a gente com esse sofá e essa parede. É melhor a gente mudar de casa. Né? Glória a Deus por isso. Isso é bom. Se fosse tudo do jeito que o homem quer, também ia ser uma coisa horrorosa. Né? É assim, acabou. Está fechado. Meus irmãos, olha só que porta linda que eu coloquei. Cor de abóbora. Né? A casa é verde. Né? E está tudo bem. Né? Olha só que coisa linda. Vai ficar assim por 50 anos. A gente não quer mudar nunca. Não é verdade? Mas é assim. Deus é bom. Por isso que Ele colocou a mulher. Amém? As irmãs podem dizer amém ou amendoim, né? Amém. É assim. Casamento é a coroação da criação de Deus. Não deixe isso acabar. Proteja seus relacionamentos dos valores externos. Valores que não são seus valores cristãos. Hoje está muito fácil, meus irmãos. Está muito fácil trazer aquilo que não é do Senhor para dentro de casa. Aí a gente ouve algumas pessoas falando assim, mas eu só abri uma brecha. Não, meu irmão, você abriu uma porta inteira. Brecha é uma coisa que muito sucinta. Agora, a porta inteira a gente abre sem querer e muitas vezes querendo. Proteja a sua porta. Quantas famílias hoje se apresentam despedaçadas porque esqueceram essa verdade. Deus tem prazer no seu casamento. Nesse versículo que lemos, né, de Gênesis 2:24, diz, serão ambos uma só carne. O casamento é a santa realidade de dois se tornando um. Amém? Não perca tempo de se tornar um. Não deixe de ser um. As pessoas pensam que ser um é desfrutar do corpo do outro. Um é unidade de emoções, espirituais, de pensamentos. Ah, moço, quer dizer que a gente tem que pensar igual? Não, meus irmãos. Os pensamentos são direcionados por Deus para que você siga na vida com abundância. Amém? Uma só carne não fala apenas da unidade do corpo, mas também da unidade das emoções,
nos pensamentos, na vida conjugal, na vida espiritual. Duas pessoas diferentes que se unem com um grande objetivo: formar uma família. Esse também é um projeto de Deus. O casamento é o envolvimento de duas pessoas que se unem com o propósito de se amarem mutuamente. Amém? Lá no altar você falou isso? Teve o voto? Não teve? E quem está cumprindo o voto? Moça, chicote. Não, meus irmãos, abre o olho. Amém? Abre o olho. Se a gente começa a esquecer, vocês vão ver o que vai acontecer. Não que vocês vão ver o que eu vou falar, então. Amém? Eu te pergunto, com o passar dos anos, esse princípio de Deus tem sido esquecido? Infelizmente, ouvimos no mundo que algumas frases, por exemplo, eu ouço muito, eu trabalho com 60 mulheres. E ali eu ouço tudo, né? Eu sou o único homem. Eu sou o único homem na minha sessão. Só a graça de Deus. Meu filho é meu sangue. Ele será sempre muito importante para mim. Alguém já falou ao contrário? Não, né? Filho é sempre importante. Claro, ele é seu filho. Só que elas falam isso, ou algumas pessoas falam isso, se referindo que o relacionamento com o marido não é tão importante, que amanhã o marido eu troco amanhã. O filho eu não troco mais. Isso é o princípio cristão, irmãos? Não. Não é um princípio cristão, ouviu? Não é um princípio cristão. A palavra diz que deixará pai e mãe, deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse é o princípio cristão. Eu quero te lembrar mais uma vez que o seu casamento é a coroação da obra de Deus. Amém? Fale comigo, o meu casamento é a coroação da obra de Deus. E o que eu tenho que fazer? Ficar atento. Muito atento. Como eu disse, o mundo oferece um monte de coisa. Mas a porta, que alguns dizem que é brecha, quem abre é você. Amém? Agora eu queria falar sobre alguns princípios para esse casamento ser fortalecido. E que tem a ver com a união de uma só carne. O primeiro princípio é que o relacionamento entre marido e mulher é o primeiro relacionamento estabelecido na Bíblia. Ah, não, moça, tinha um relacionamento de Deus com o homem. Sim, Deus foi lá, falava com Adão, ao cair da tarde. Mas viu Deus que ele precisava de uma mulher, naquele momento. Não foi verdade? Eu queria dizer, meu irmão, que antes de você ter sido pai, você foi esposo. Antes de você ter sido mãe, você foi mulher ou esposa. Todos esses outros relacionamentos que vieram depois. Então, valorize esse primeiro relacionamento. O segundo princípio de Deus é que o relacionamento marido e mulher é o primeiro na rede dos relacionamentos. O que é isso? A qualidade do relacionamento com seus filhos dependerá daquele seu relacionamento. Moça, que coisa estranha, difícil. Não, meus irmãos.
A segurança de uma criança depende do que ela observa que está acontecendo entre seus pais. Você já viu uma criança que vem na sua casa e chega lá na sua casa e fala um monte de palavrão, porque é amiguinho da escola? É uma criança que tem 2 anos e meio. Você acha que ela aprendeu isso aonde? Nossos filhos estão sempre atentos a tudo que acontece dentro de casa. Então, se o seu relacionamento é um relacionamento abusivo, ele vai tratar dessa forma. Valorize, meu irmão, esse relacionamento como o primeiro e se posicione dessa forma. O que é se posicionar, moça? Mostre aos seus filhos, mostre a quem queira ver que você tem esse relacionamento como o primeiro na rede dos relacionamentos. Você está lá muito bonitão, trabalhando, todo mundo em volta, e você tem que mostrar, estou com saudade da minha esposa, que está lá em casa trabalhando. Por quê, meu irmão? Porque precisa. As pessoas precisam saber que você tem uma união fortalecida em Deus. E fuja do pecado. Fuja. Lembra de José lá? Ele não virou e falou assim, não, eu vou contra você, ó mulher de Potifar, em nome de Jesus. Não, ele saiu correndo. Fugiu do pecado. Jesus podia fazer? Podia fazer tudo. Mas ele fugiu. E a Bíblia, está escrito na Bíblia. Se está escrito lá, não foi à toa. Deus não deixou você escrever isso à toa. Amém? E o terceiro princípio é que o relacionamento marido e mulher é um relacionamento prioritário. Ixi, moça, como é que faz isso, né? É tão difícil. Nasceu o Dudu. O Dudu é sempre o nosso exemplo, né? Está aqui à esquerda. Nasceu o Dudu, a irmã Liliane e o Sampaio falou, não, Sampaio, vai para lá, Sampaio. Eu tenho que cuidar do Dudu. Dudu já está barbado. E aposto que a Liliane ainda vai lá. Fala, Dudu, já tomou banho hoje? Já escovou o dente hoje? Né? Não, Dudu. Tá bom. Mas mãe é mãe. Não importa a idade. Não importa a idade. Mãe é mãe. Eu sei que lá em casa tem uma mãe também. Né? Até hoje ela liga para o Joãozinho falando, vai dormir cedo, que você está cheio de olheira. Né? Todo dia. Se você ama seus filhos, deve fazer o seu relacionamento conjugal uma prioridade familiar. Mostre a seus filhos que vocês se amam. Mostrar a seus filhos que vocês se amam é mais importante do que qualquer coisa que vocês possam comprar ou fazer por eles. Quando centralizamos a nossa família na educação dos nossos filhos, começamos a abandonar o nosso primeiro amor. A gente pensa muito no primeiro amor, quando a gente lembra das músicas cantadas para o Senhor, do nosso relacionamento com Deus. Mas esse amor de marido e esposa, a gente começa a abandonar. E assim reduzindo o princípio bíblico do casamento. Agora, ouçam bem, quando nos afastamos do casamento, no casamento, deixamos de cumprir nossas responsabilidades. E onde não há investimento em relacionamentos, não há razão para que haja lealdade. Pesado, né? Pesado é agora. Não haja cumplicidade e não haja fidelidade.
Que isso, moça? Eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus. E sou sujeito a pecar. Vocês estão vendo como é importante ter um relacionamento prioritário? Esse relacionamento prioritário gera o inverso de tudo isso que eu fiz. Gera lealdade, gera cumplicidade e gera fidelidade. Amém? Amém? Amém. Em casamentos fortes, meus irmãos, há uma sensação de certeza de um amor confiável. Filhos se tornam mais seguros, as crianças estão atentas ao nosso relacionamento. Quando percebem que a fraqueza no relacionamento de seus pais desenvolve uma leve ansiedade, que acaba afetando todas as outras áreas de aprendizado. Não sei quantos aqui são professores, mas na sala de aula dá para ver quem está com a família com dificuldades. Não é, Amélia? A Amélia é professora de crianças pequenas e a gente consegue ver tudo isso. Mas, em contrapartida, meu irmão, minha irmã, quando a criança confia no relacionamento dos seus pais, ela é livre emocionalmente para viver a sua vida. Glória a Deus. Viu a importância para a nossa casa? E eu alerto, meus irmãos, que, mãe, a vida não para quando você tem filhos. Você não deixou de ser filha, você tem a mamãezinha lá para visitar ainda, né? Não por dever, mas por devoção. Você não deixou de ser amiga, e principalmente você não deixou de ser esposa. Se esforce, minha irmã, para continuar esses relacionamentos sendo importantes na sua vida. E você, marido, volte a namorar sua esposa. Né? Saiam juntos. Aleluia! Posso ouvir um aleluia, irmãs? Né? Saiam juntos. Quando eu estava namorando, se pudesse, saía todos os dias. Depois que casa, não quer sair mais. Não, agora a gente tem que ficar aqui trancado porque não tem dinheiro. Misericórdia. Isso é, conquistei meu troféu. Agora é só guardar o troféu na prateleira. Isso não existe, meu irmão. Isso não é casamento. Isso é um depósito de troféu. Conquistas? Não. Isso não é casamento. Retornem às rotinas que o fizeram apaixonar. Tanto você se apaixonou por ela por alguma coisa. E você se apaixonou por ele também por alguma coisa. Retorne o mais rápido possível, quem já está fazendo isso. Né? Amém? Uma coisa que é muito comum também, durante o namoro, faz tudo o que ela gosta. Faz parte da conquista. Casou, esqueceu tudo que ela gosta. Foi só um período para conseguir chegar até aqui. Não, meus irmãos, retornem a fazer aquilo que ela gosta. Por exemplo, a Amélia adora viajar. Né? Coisa que ela mais gosta de viajar. Se pudesse, eu comprava uma empresa de aviação. Mas eu não consigo comprar uma empresa de aviação. Né? Mas consigo viajar. Graças a Deus, eu tenho 2 férias por ano. Né? E a gente sempre sai. Eu sei que ela gosta. Faz mal? Não.
Só vai fazer bem para a nossa relação. A gente até brinca, né? O Pedro casou e quem foi para a lua de mel foi eu e a Amélia. Nós viajamos depois do casamento do Pedro. E o principal, meu irmão e minha irmã, busque mais tempo, um para com o outro. A maioria dos casais que nós temos atendido tem problemas por causa desse detalhe, tempo de qualidade, um para com o outro. Claro que o segundo ponto é sempre o mesmo, grana. Mas o primeiro é tempo. Hoje temos muitas famílias sendo bombardeadas com valores que não são valores de Deus. Famílias sendo destruídas pelo nosso inimigo, que muitas vezes nos cega para as coisas de Deus e nos abre os olhos para caminhos de morte. E saibamos hoje escolher o caminho certo. Amém? Temos que transformar nossas casas. Isso eu falo todos os cursos. Todos os cursos eu tenho falado. Nós temos que transformar nossa casa num lugar mais aconchegante. E, portanto, mais feliz para todos nós que moramos naquela casa. Amém? Transformar nossa casa em nosso refúgio contra esses valores externos. A Amélia falou ali, mostrou a família interdependente, mas na família independente, eles também estão de mão dadas, mas virados para fora, onde os valores que são lá de fora são mais importantes que os valores que estão dentro de nossas casas. E isso na fase de crianças pequenas ainda é fácil de contornar, mas no adolescente não. Porque ele começa a ver que os valores de lá podem ser mais interessantes para ele, na sua visão pequena ainda, que não conhece qual é o plano de Deus. Amém? Então sejamos atentos. E eu quero te perguntar, nesta manhã, você conhece as dificuldades do seu marido, esposa? Quanto tempo vocês ainda não conversaram sobre qualquer uma dessas dificuldades? Quanto tempo que não tiram tempo um para o outro para suprirem as suas necessidades mais básicas? Até as necessidades de carinho, de afetuosidade. Quanto tempo? O dia a dia faz a gente correr, né? Todo mundo fala, como é que tá? Estou correndo. A gente só ouve essa palavra. Não, como é que tá? Estou correndo. Devia estar todo mundo magrinho, né? Porque está correndo tanto, né? Mas não, a gente está sempre correndo. Está sempre correndo. Meu irmão, seja o valente da sua casa, seja o sacerdote, a proteção do seu lar, fuja do pecado e estabeleça a presença de Deus na sua casa. Seu casamento é a coroação da criação de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.